Você por acaso já se viu frente a um laudo microbiológico com inconformidade na contagem padrão de mesófilos aeróbios e ficou se perguntando o que isso significa de verdade? Bom, esse é um questionamento que eu tenho recebido com muita frequência. Clarissa, o que significa isso? E o que é que eu faço com esse resultado? Que essa é a grande questão, né? O que a gente vai fazer frente a um laudo microbiológico insatisfatório? E aí a gente precisa lembrar, em primeiro lugar, que quando eu falo em contagem de micro-organismos mesófilos aeróbios, eu estou falando que a gente está procurando nessa análise bactérias que são indicadoras. Ou seja, bactérias que indicam que alguma coisa no processo não aconteceu de forma adequada. A gente fala que é um indicador higiênico-sanitário do processo, da matéria-prima e tudo mais. Esse grupo especificamente, esse laudo, né, ele está nos dizendo que foi encontrada uma alta quantidade de bactérias que gostam de temperatura média, temperatura em volta de 25 até 40 graus. E a grande questão, o grande perigo, né, o porquê que é utilizado as bactérias mesófilas aeróbias é justamente porque a grande maioria das bactérias patogênicas, elas são mesófilas. Então, isso significa que da onde que essas bactérias podem ter vindo? Elas podem ter vindo lá da matéria-prima, onde aconteceu um processamento inadequado nessa produção primária. Eu posso ter um problema dentro do processamento, por exemplo, pode ter uma falha, né, no processo onde extrapola a questão do binômio tempo-temperatura. Ou seja, esse alimento ele ficou muito tempo em processamento, ou muito tempo fora da temperatura adequada de conservação para ele. E isso predispôs à multiplicação de micro-organismos. Ali nós não estamos identificando um micro-organismo patogênico especificamente, mas se houve a condição para o desenvolvimento, para a multiplicação de micro-organismos mesófilos aeróbios em geral, também houve a condição para que um patogênico conseguisse crescer, né, ali se multiplicar nessa situação. Então, diante dessa questão, a gente precisa rever, a gente precisa identificar aonde, em qual ponto do processo é que está a falha ou as falhas. E aí, a gente pode lançar mão de inúmeros artifícios para conseguir descobrir isso, né? Por exemplo, a gente pode fazer uma análise microbiológica da matéria-prima que está chegando para ser processada, porque muitas vezes o problema pode estar vindo dali. Ou a gente pode utilizar, por exemplo, o suave de superfície, para a gente estar monitorando como é que é a higienização dos equipamentos, dos utensílios e também das bancadas, de toda a questão da estrutura, como que isso está ficando, porque também o problema pode residir aí. E além disso, entender como é que estão os equipamentos de frio, quanto tempo o produto está ficando para ir para a refrigeração, para o congelamento, como que estão essas condições, como estão os monitoramentos de temperatura, tanto no procedimento sanitário operacional, né, durante o processo, quanto posteriormente, quando esse produto ele já está lá em armazenamento, né, dentro da câmara frigorífica ou na câmara de refrigeração, enfim. Então, tentar entender em qual ponto do processo está a falha. Quando eu consigo visualizar isso, facilita muito. E uma outra coisa que eu gostaria de lembrar é que muitas vezes a gente se perde um pouco no que importa dentro daquele processo, né? Hoje em dia a gente fala muito de análise de risco e muitas vezes não se dá conta, mas eu preciso conhecer, eu preciso aprender as características dos micro-organismos que importam naquele tipo de alimento, ou seja, qual que é ou quais são os tipos de micro-organismos que podem se multiplicar com facilidade naquele alimento e podem se tornar um risco para o consumidor. E é nisso que eu preciso focar, certo? Óbvio que contagem de mesófilos aeróbios, ela te dá um panorama e por isso que ela é verificada, né? Essa análise é feita nos alimentos e inclusive na nova legislação vem muito isso, como os coliformes aí não são mais avaliados somente em água, tem uma forma agora mais clara, inclusive, de avaliar a condição higiênico-sanitária desse processo todo, ou seja, como que está a quantidade de bactérias mesófilas aeróbias no final do processo. Para que esteja ok esse processo, tem que estar dentro desse padrão. Certo? Bom, eu espero que essas informações tenham feito algum sentido, não tenha ficado confuso. E qualquer dúvida que vocês tenham que eu possa ajudar, eu fico à disposição. Um abraço!